Fala pessoal, nessa aula nós vamos conhecer algumas características da experiência do usuário e conhecer também alguns padrões de interface, né, que a gente pode utilizar nos nossos projetos. Bom, deixa eu só passar o slide aqui. A navegação, né, quando a gente fala em navegação mobile, já existe testes feitos, né, para capturar, por exemplo, as melhores áreas, né, as áreas de melhor acesso, por exemplo, quando você pega uma aplicação, pega um celular com a mão direita. Então, nessa imagem, a gente pode, por exemplo, observar que a área verde, melhor, a área verde, ela aponta para uma área muito fácil da utilização. Geralmente, o usuário utiliza o aplicativo com uma mão só, né? Geralmente. E essa área verde, então, ela caracteriza uma área de fácil acesso. Tá? A área amarela, nem tanto assim, né? É necessário fazer um movimento a mais, digamos assim, para acessar essas áreas. E a área vermelha é uma área mais de difícil acesso. Tá? Vocês podem lembrar que aplicativos mais antigos, talvez não tão tratados nessa questão da usabilidade, nós encontramos alguns menus aqui no canto superior esquerdo. Né? Esse menu, gente, ele é de difícil acesso. Então, geralmente, o que deve estar aqui são funcionalidades que não são tão importantes para o dispositivo. Por exemplo, as configurações, uma ajuda, mais detalhes, nomes dos desenvolvedores, acesso ao site, enfim. Ações aqui que não são tão importantes, não estão focadas no fluxo, né, comum do aplicativo. Outra imagem interessante é quando a gente observa esse mesmo mapa, né, com tamanhos de telas diferentes. Então, quanto maior o tamanho de tela, menor a minha área de atuação. Né? Isso falando quando a gente precisa utilizar somente uma mão. Né? Então, esses aqui representam os diversos tamanhos de tela do iPhone, né? E as suas áreas de melhor ou de mais fácil atuação pelo usuário. Aí você pode pensar, mas o usuário pode clicar ali em cima, né? Ele pode clicar ali em cima, mesmo sendo difícil. Sim, ele pode, realmente. Né? Porém, se você quer uma plataforma realmente funcional, a gente deve levar em conta que aplicativos mais usados pelos usuários são aqueles que funcionam de forma mais intuitiva, ou seja, utilizando as áreas verdes. Tá? Quanto mais fácil a navegação, mais os usuários vão achar o aplicativo familiar, eles vão gostar, vão ter uma praticidade melhor, né, quando utilizarem o aplicativo. E sempre levar em consideração o uso com somente um lado da mão. Né? E também por que sempre a gente utiliza o lado direito como referência. Né? A maioria da população é destra, então a gente tem que levar em consideração sempre essa questão. Tá? Bom, o Facebook, não muito tempo atrás, ele utilizava um conceito de abas aqui em cima, né? Como era no site. Como o Facebook nasceu para ser desktop, né? Nasceu com o site, né? Ele utilizava recursos ainda nesses conceitos, né? De abas com menus no topo. Porém, se vocês perceberem, hoje em dia essas abas elas já estão abaixo. Né? Isso não foi feito à toa. Isso foi feito teste de usabilidade para verificar como que os usuários podiam acessar esses menus aqui. E esses menus são importantes para o Facebook, visto que
são alternativas de uso. Então você pode entrar aqui na parte de vendas, né? E isso é importante para o aplicativo, então é necessário ficar aqui. Se fosse algo menos importante, poderia ficar no topo sem problema, certo? Hoje em dia, o Facebook e o Instagram, ele tem umas imagens, umas abas, né, embaixo, tem algumas também em cima, né? Mas como a gente pode ver no aplicativo Facebook, por exemplo, ele mudou para baixo. Nós temos um menu, olha só, aquele menu que vinha aqui no canto, na parte superior, ele já está aqui, né? Aqui, vamos voltar ali à nossa tela, ele tem também uma dificuldade para acesso nessa área, né? Assim como essa outra aqui. Porém, como ele não poderia colocar um menu, até poderia, né, colocar um menu aqui, ele resolveu botar juntamente com as abas abaixo, né, dando uma importância para esse menu. E outra diferença também é que quando o menu vem para cima, geralmente você abre um side menu, né, um menu lateral aqui com as informações, e dessa forma aqui nós temos uma outra orientação, é de baixo para cima, né, aqui de cima para baixo e aqui de baixo para cima, tá? Mas são só exemplos aí iniciais que a gente está vendo. Nessas duas imagens aqui, nós podemos ver o seguinte: foi usado corretamente a navegação principal, né? Aqui embaixo, tudo bem, mas perceba que nós temos ainda funcionalidades no topo, como a opção de voltar e a opção de configurações, mas o menu são menus de menor importância, né? Os locais realmente que a gente quer que o usuário clique ou que seja mais funcional para a vida do usuário dentro do aplicativo estão aqui embaixo, tá? Nesse outro exemplo, nós temos justamente mais abas aqui embaixo, né? E mais detalhes, né? Ou seja, algo mais não tão importante, a gente tem do lado, numa área de difícil acesso para o usuário, né? E como é que a gente chega em todas essas análises? Nós já falamos aí sobre a experiência do usuário, né? Mas a partir de agora nós vamos ver padrões de interface, principalmente quando a gente fala em navegação, que foi um estudo feito por uma autora do livro Padrões de Design para Aplicativos Móveis, o nome dela é a Teresa Neil, né? Eu posso colocar aqui essas referências no final da aula para que vocês possam acessar o livro. E esse estudo da Teresa, ele foi feito com base no estudo, né, na pesquisa de diversos padrões de telas, né? Na época em que ela fez a pesquisa, as interfaces eram bem pequenas, os celulares eram menores, mas acaba que se assemelha muito com as aplicações de hoje em dia. Então ela deu nome para esses padrões e o que a gente vai estudar agora são alguns deles. Ela dividiu navegação primária e navegação secundária. O que é a navegação primária? Primária é aquela na qual a maioria dos casos, né, permanece acessível em todas as telas do aplicativo. É o menu principal do aplicativo, né? E a navegação secundária a gente vai ver no outro vídeo, mas é a navegação mais comum ali do fluxo do uso, tá? Então vamos ver algumas navegações primárias e no próximo vídeo vamos falar da navegação secundária. A primeira da lista aí, né, da Teresa, é a nossa navegação em forma de lista, né? Essa navegação ela é um menu com os itens que aparecem em linhas contendo textos e ou ícones, né? Vocês já devem ter visto algo parecido com isso. E percebam, mais uma vez eu estou falando, que não estamos falando sobre estilização, nós estamos falando em experiência com o usuário. Então nós temos aqui um projeto de tela sem muita cor, sem muito ícone definido, sem nada. Nós estamos vendo padrões, certo? Os pontos positivos desse modelo, desse padrão, é o fácil entendimento, certo? Porque você tem ali funcionalidades em lista e suporta uma variada quantidade de itens. Então, quando você precisa ter um menu
com muitas opções, você pode colocar ele em listas e, por exemplo, se tiver mais opções aqui, passar da tela, você pode ainda utilizar o scroll, né, ou scroll, para navegar entre os itens da lista. O ponto negativo desse modelo é que na maioria dos casos precisa estar escondido, portanto é necessário um ícone para acessá-lo. O que isso quer dizer? O ícone ele faz toda a diferença no menu, né? Ele ensina o usuário, ele deixa mais intuitivo, né, aquela funcionalidade sem precisar o usuário parar para ler aquele item. Então o ícone faz toda a diferença. Tá? Uma dica é que pode ser combinado com filtros e navegação por tabs. Né? Atenção para deixar evidente mais quais elementos são clicáveis do lado direito para não haver toque acidental ou fazer scroll. Esse lado direito aqui, vocês vão entender já nesse exemplo. Tá? Tem funcionalidade também. Então eu posso dar uma funcionalidade para o item da lista, né? Quando ele clicar aqui, por exemplo, em cartão de crédito, e dar uma funcionalidade ou mais opções a mais quando ele utilizar ícones mais à direita. Tá? Então tem que dar essa visão para o usuário. Então, por exemplo, aqui ele pode alterar, pelo que eu estou vendo, um usuário, uma conta. Mas aqui, mesmo clicando nesse ícone, eu também acesso, ou melhor, eu já acesso a opção de cartão de crédito, de endereços, né? Enfim. Tá bom? Então, esses aqui são os exemplos de listas nesse nosso padrão de interface. O próximo padrão é o abas, também chamado de menu, top menu, né? Mas é geralmente também chamado de abas. O menu de abas é composto por um conjunto de ícones ou textos, né? Como forma de navegação primária. Então você pode deixar esses ícones por todo o aplicativo, né? Navegação primária. Normalmente é utilizado fixado no topo ou na parte inferior da interface. Como navegação secundária é utilizado como menu de uma determinada página, onde ao escolher a opção, o conteúdo que se encontra abaixo ou acima da aba é trocado pelo item correspondente. Então eu posso utilizar ele tanto como navegação primária quanto secundária dentro de uma outra página, né, por exemplo, utilizando recursos daquela página em específico. Os pontos positivos é a facilidade do acesso às principais da interface, né? Então eu posso colocar aqui as principais abas aqui da minha interface. E os pontos negativos que não suporta textos longos. Então seu ícone aqui ele tem que ser muito intuitivo. Tá? Você até pode colocar um texto aqui embaixo, né? Mas não muito longo, porque ele vai descaracterizar o menu. Então, por exemplo, um home aqui ou um inicial com o ícone de uma casinha, né? Logo aqui no início já pode dar a referência para o usuário que aquele ícone, aquele botão vai jogar ele para uma tela inicial. A dica desse padrão é escolher os itens de abas fixas de acordo com os principais fluxos de navegação. Pode trazer uma boa usabilidade, né? É aquilo que eu falei, né? Escolher bem os itens aqui para que a gente possa ter uma boa usabilidade do usuário. O exemplo, né? Nós temos aqui uma loja, né? Um aplicativo de loja, em que ele usa aqui o padrão de abas, né? Aqui ele usou somente ícones, né? Veja que a parte, né, mais difícil, aquela área vermelha ali de acesso, né, tem relação com o perfil do usuário, mas os ícones que levam o usuário a compras, a favoritos, a pesquisa e a página inicial, eles estão em áreas mais acessíveis, tá? Assim como nesse outro exemplo aqui. Seguindo, nós temos o Springboard. O Springboard é uma organização também relacionada ao menu principal, né, navegação primária, que ele é organizado os ícones de forma de grids, né, de 2 ou 3 colunas. Tá? Ela cita até, a autora, que você pode usar até 4 colunas também, tá? Dependendo do seu aplicativo. Geralmente também organize
os ícones de forma que não sobre espaços. Então, se o seu aplicativo tem 9 funcionalidades que você coloque aqui, tudo bem, coloque aqui. Mas se tem só 6, coloque em 2 colunas, tá? Ou coloque em 3 colunas, mas em 2 linhas, né? Organize de forma igualitária aqui. Os pontos positivos é de fácil uso, porém não esqueça de respeitar os espaços do touch. É aquilo que eu falei, não deixar também organizar os ícones e não deixar ele muito próximos, né? Muito próximos dos outros. Deixar uma distância entre os ícones organizada, né? Também para respeitar a visualização. Os pontos negativos que é necessária atenção ao utilizar o menu com altura extensa, pois a experiência poderá ser ruim em smartphone com telas com pouca altura. Isso aqui tem relação com a quantidade de coisas que você coloca aqui dentro da funcionalidade. Então você pode colocar um ícone e um texto, também respeitando a questão do texto longo, né? Não usar textos longos aqui para não ter problema com a altura, né? Porque aplicativos celulares menores vai ter problema no redimensionamento desse menu. A dica é que pode ser combinado com menus de lista como itens de navegação em destaque, né? Você pode também ter um menu de lista aqui para facilitar e deixar o menu de Springboard como destaque. Isso acontece, eu lembrei agora, isso acontece com o Instagram. Se vocês forem ver, tem um Springboard do Instagram lá em cima, né? Não é combinado também, a gente vai ver outras coisas aqui, né? E tem também lista. Bom, exemplo, tá aqui. Então, por exemplo, um aplicativo que controla algumas luzes da casa, alguns recursos mais de automação, você pode usar o menu no padrão de Springboard, né? Para você controlar a TV, as luzes, o ar-condicionado, né? Enfim, esse é o padrão Springboard. E já estamos chegando ao fim, né? Nós temos aqui mais um padrão de interface de navegação primária, que é a metáfora. A metáfora é bem interessante. É um menu composto por elementos visuais que eles fogem um pouco do padrão, né? Por quê? Porque geralmente a gente tenta trazer a experiência do mundo real com o mundo virtual. Então, por exemplo, se você quer um aplicativo que meça a temperatura, no caso aqui, a gente tem relógios aí, né, ou até mesmo termômetros, né, que marcam a temperatura para a gente com aquele líquido vermelho, enfim. Então, quando você traz essa experiência do mundo real para o virtual, né, ou seja, para uma aplicação, a gente tem uma navegação que a gente diz que é uma metáfora, né? É algo ali que tem uma relação com o mundo real, tá? Os pontos positivos desse padrão é que contribui para o apelo emocional. Então você praticamente sente, né, que você está usando uma coisa muito próxima da realidade. E os pontos negativos é que pode ser mal interpretado, né? Mesmo sabendo a finalidade da aplicação, o usuário pode confundir aquilo com outra coisa, né? A dica é optar por padrão de navegação customizado. É arriscado, né? Menos arriscado do que uma ideia inovadora. E não esqueça de fazer os testes de usabilidade. Então, apesar da gente trazer algo do mundo real para cá, é preciso ainda verificar se o usuário se deu bem com aquela nossa definição, né? Como exemplo, nós temos, por exemplo, o aplicativo do Cifra Club. Quem toca algum instrumento já pode ter utilizado para afinar o seu instrumento, né? Então ele tem aqui, por exemplo, um ponteiro que dá muito... lembra assim um ponteiro analógico, né, de um velocímetro, né, de um carro. Então quando você define aqui uma afinação em Mi, esse ponteiro, conforme o áudio que o aplicativo obtém, ele fica mais à esquerda ou mais à direita, ou se ele colocar mais ao centro, ele então afinou
a corda do violão, né, em Mi, enfim. E as variações são para a esquerda e para a direita, né? Assim como, por exemplo, se você quer fazer um aplicativo para controlar um estacionamento, né? Então você trazer uma visão superior do estacionamento para que o usuário consiga ver ali o carro dele estacionado, ver as vagas disponíveis, né? Então tudo isso aqui facilita a navegação do usuário e traz a experiência do mundo real para o virtual. Tá? Mesma coisa aqui, esse aplicativo ele define uma cor, então você pode mexer aqui um componente customizado, não é um componente que existe normalmente em qualquer aplicação, né? Você tem que customizar ele, você tem que fazer mesmo do zero isso aqui, ou utilizar, né, de desenvolvedores que liberam o código para que você utilize componentes como esse. Tá? Então essa foi a nossa metáfora. Existe também, só para finalizar, a combinação desses padrões, né? Então a combinação de padrões de navegação primária é mais comum, né? E é mais comum utilizar abas fixas, né, aqui embaixo, com algum outro tipo de menu. No caso aqui, ele usou uma aba fixa com o Springboard. Tá? Eu tenho funcionalidades que eu quero que o usuário acesse, né, com mais frequência, então eu posso até mesmo colocar uma cor mais definida aqui, né, para que o usuário chame a atenção logo para ele e ele clique aqui. Né? Sendo que as abas ficam responsáveis pelo acesso às principais páginas da interface e o outro menu pelos itens de menor importância. Tá? Normalmente esse outro menu é acessado através de um hambúrguer, que o hambúrguer é esse tipo de menu aqui, né, que esses três traços aqui, ou algum outro ícone na parte superior. Então aqui, por exemplo, um ícone de perfil de usuário. Aqui você deve alterar o perfil e aqui as principais funcionalidades do sistema. Bom, gente, essa foi a nossa aula de padrões de interface. Nós vimos ainda a navegação primária. Vamos ver a secundária na próxima aula. Então eu encontro vocês lá. Até a próxima.